Eu queria saber, Marina, qual é a sua visão com relação ao transporte? Né? Vocês estão vendo, vocês estão vendo que a gente está focando em São Paulo, mas são problemas que com certeza vocês têm na cidade de vocês também. Né? Eu queria entender. Nós temos aqui na cidade de São Paulo, às vezes, pessoas, né, que moram nas periferias, que podem levar 2, 3 horas para chegar no trabalho. Durante a pandemia, o nosso prefeito, ele reduziu a frota. Olha só que loucura, né? As pessoas, muitas pessoas não tinham condições de ficar em casa. Ou seja, por questão de espaço, ou porque elas necessitavam sair para conseguir algum emprego, para conseguir alguma coisa, porque quem foi mais afetado na pandemia, pelo menos aqui na cidade de São Paulo e em várias outras cidades aqui no nosso país, foi justamente a periferia, né, que foi dizimada por conta disso, né? Então, a brilhante ideia, vamos reduzir o transporte público aqui na cidade de São Paulo, reduzir também, né, o próprio metrô. Aí você via aquelas fotos simplesmente impensáveis de pessoas amontoadas, né, amontoadas literalmente dentro do metrô, dentro dos ônibus, e ainda aquele discurso, olha, não que eu fiquei em casa porque eu podia ficar em casa, tá? Mas aquela coisa assim, fique em casa, como se todo mundo tivesse essa condição, ao invés de preparar exatamente a estrutura pública para atender justamente aquelas pessoas que não tinham condições de ficar em casa. Qual foi a repercussão? Nós tivemos o prefeito aumentando os subsídios, tá? Do transporte aqui na cidade de São Paulo, dos ônibus, reduziram ao máximo a frota, né, a circulação, diminuíram, só que isso continua até hoje, e diminuíram ainda mais ao longo desse tempo, desses anos após pandemia também. Então, como você vê essa questão do transporte, não é, porque ainda tem essa questão com relação ao bem-estar das pessoas? Não é? Como é que você demora 2, 3 horas? E aí eu linko, não é, para além da questão do transporte, se você tem uma visão também de descentralização das oportunidades na cidade de São Paulo. Dani, eu só vou pegar aqui o caminho do que tu está falando. Marina, eu pego transporte público o tempo inteiro. Inclusive, vou falar para nossa audiência que meu telefone está tocando, eu vou precisar sair, a Dani vai finalizar o programa aqui para mim. Marina, super obrigada. Mas eu realmente quero entender essa máquina de moer, que é o transporte público em São Paulo. Porque a gente sempre comenta nos programas aqui a dificuldade que é para a gente chegar aqui, né? A Ju, eu, a Dani, é um horror. Aí em feriado coloca a frota menor. E assim, com todo respeito aos animais e todas nós amamos os animais aqui, mas os animais hoje são melhor transportados do que os seres humanos. Tu entra no metrô da Sé, no horário que eu vou sair agora aqui da Anhangabaú, cara, tu fica assim, tu não te mexe, tu não vai cair. Porque é tanta gente ali dentro. Entendi. O que acontece com o transporte público de São Paulo que entra ano, sai ano, só piora? A primeira coisa tem a ver com o urbanismo, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje é que tem uma concentração muito grande dos empregos e das oportunidades no centro de São Paulo e as pessoas morando cada vez mais afastadas desses centros. Então, isso foi, assim, anos e anos de uma política pública de urbanismo mal planejada, né? E que, aliás, ultra planejada que atrapalha, entendeu? Porque é isso, não pode aqui, não pode construir ali. É verdade, tem razão. É o Estado, né? É o Estado que coloca um monte de barreira que não pode. Então você tem essas regiões em que tem muita infraestrutura e transporte público, que são essas regiões centrais, em que você tem um monte de impeditivos, você não pode construir, você não pode adensar, você não pode isso, você não pode aquilo, e acaba afastando essas pessoas para a margem da cidade, né? Então é uma política toda inversa. Eu acho que agora as mudanças que houveram no plano diretor começam a ajudar nesse sentido, que é exatamente essa lógica de que, olha só, onde teve mais investimento, onde os nossos impostos foram gastos para ter uma infraestrutura maior de transporte, ali é importante que você tenha mais apartamentos, né, que você permita verticalizar, que você permita adensar esses lugares, porque ele tem uma boa estrutura, né, para atender essa demanda. Então, eu acho que tem essa parte de a infraestrutura toda da região, você diz, exato, né, quando você está falando isso do bairro. Do bairro. Então,
para você evitar esses grandes deslocamentos, permitir que as pessoas possam trabalhar mais próximo da sua casa. Todo mundo gostaria disso, né? Com certeza. As outras coisas um outro ponto em relação ao transporte também é que a gente sabe que são as mesmas famílias que dominam o transporte de São Paulo há bastante tempo. Agora eu gostei. Sabe que a gente tem os donos da cidade. Você vai enfrentar... Então a gente tem a máfia do transporte. Vai enfrentar a Marina. Mas assim, qual a graça se não for assim? Eu acho que Marina... Pela primeira vez eu vejo uma pré-candidata colocando as cartas na mesa. Por que eu estou hoje no Reitor do Mundo? Porque eu sinto que a gente está cercado de pessoas que não têm medo de enfrentar os donos do poder. Isso é um fato, isso é uma marca do partido, né? Agora o Deltan veio para o partido e eu acho que foi um ponto importante, porque a gente quer pessoas que defendam, sim, a ética nesse país. Não é porque voltou gente que foi presa, porque a gente tem um condenado em 3 instâncias na presidência da República, que a gente agora tem que ser conivente com tudo que está acontecendo aqui. Acho que pelo contrário, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, o que faz uma mulher grávida tentar ir para uma candidatura para a prefeitura da maior cidade do país, para cuidar de mais, eu adoraria poder cuidar de mais de 11 milhões de habitantes, que é o que a gente tem hoje. Infelizmente não são os 12, porque tem gente que está saindo daqui, porque a nossa cidade está ficando pouco atrativa, por todos esses problemas que a gente falou. Exato. Mas eu acho que um dos pontos é exatamente isso. É intolerável o que a gente está vivendo nesse país. Então, isso passa pela máfia dos transportes. Isso passa pela máfia do lixo. Isso passa por todas as nossas máfias que dominam a cidade. Então, gente, é muito louco ouvir você falando isso agora, porque eu tenho uma lembrança de muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos, inclusive, quando a Marta era prefeita. Vocês lembram da Marta? Sim. Gente, ela continua aí no governo do Nunes. Ela continua. Acho que ela secretária de Relações Internacionais. Isso. Mas o ponto é que eu lembro de um dia ter chegado da escola, novinha mesmo, e ela tá lá no SPTV falando desse negócio da máfia dos transportes. E você citou agora, olha quanto tempo. Essa janela de tempo, quantos anos. Mas, gente, eu acho que esse é o ponto que a gente falou. E do lixo de você falar também agora. Teve taxa do lixo, desculpa, lembra? Tinha até taxa do lixo, teve até taxa do lixo. Mas o meu ponto é o seguinte, vamos lá, gente, como é que está a cidade de São Paulo, tá? A gente tem mais de 90 bilhões de arrecadação, foi o que teve no ano passado, tá? 90 bilhões. Veja o número, eu vou repetir. 90 bilhões. É muita coisa, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que aí o que acontece? Você me perguntou sobre a Enel e a questão da privatização. E agora a gente está falando dos transportes que são concedidos também, de outras coisas que são concedidas. Se você vai conceder para ser um jogo de cartas marcadas, não vai ter qualidade. Claro. Essa é a realidade. Então, você precisa fazer um projeto bom de concessão. Se bem feito, a experiência internacional mostra que funciona em tudo. Tem questões que são, por exemplo, hoje a gente tem o melhor hospital que é considerado na cidade, que é o Hospital de Boi-Mirim, que é administrado pelo Einstein. Então, assim, você tem essas parcerias que funcionam. Agora, é óbvio, que também tem problemas, eu vejo na tabela SUS e de algumas coisas nas parcerias de saúde na cidade. Mas, de novo, você precisa quebrar esse tabu de que é um ou outro e fazer um bom desenho de incentivos. Porque tanto o setor público quanto o privado podem ter todos os incentivos errados e prestarem um péssimo serviço para a sociedade. Então, a gente está falando das máfias, que é um desses pontos. Por exemplo, uma das coisas que pode ser feita, que é relativamente fácil, né? A gente tem um mapeamento do fluxo da cidade. Aliás, esse estudo foi encomendado e foi engavetado. Então, assim, dá para saber onde as pessoas estão e redesenhar esse fluxo para atender essas pessoas. A outra questão é, óbvio, que a pessoa vai passar um tempo, às vezes, no transporte público, ela até vai conseguir ficar 40 minutos ali. Mas pô, ela pode ter Wi-Fi, ela pode ter ar-condicionado, ela pode ter uma boa sensação disso. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão usando menos o transporte público, o que está transformando ele em mais oneroso para a prefeitura. Os subsídios estão aumentando. Mas por que as pessoas estão usando menos?
Porque a qualidade está ruim. Exato. Porque elas têm que andar muito, porque não está servindo. Então a gente precisa rever. Eu vejo que isso é muito importante. Me chama a atenção, porque esse governo, ele fez mais, o Nunes fez mais do que os 4 prefeitos anteriores somados, contratos de concessão, de serviço, sem ter licitação.